E vamos iniciar, né, com as apresentações. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Batistella, sou da cidade de Cabriúva, São Paulo. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Irmão Samuel, o irmão tem 2 minutos para fazer a sua apresentação e o que irá defender nesse dia, nessa noite, né? Aqui no livro de Judas, no capítulo 1, né, verso 9. Eita, vai ser bênção, hein? E vai ser uma bênção. Irmão, tem 2 minutos para a apresentação. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite. Estão ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo. Então bem. Ok. Eu sou Samuel, né, moro aqui na região metropolitana de Curitiba, sou adventista, e o nosso posicionamento é conhecido, né, que a gente crê sim que Moisés ressuscitou, né? Tem um texto de Jesus em Lucas que ele é indagado a respeito da ressurreição, né? Que os saduceus não criam na ressurreição. E eles contam uma narrativa para Jesus, né, uma história bem conhecida, de uma mulher que casou 7 vezes e questiona Jesus com qual desses maridos ela vai ficar na ressurreição. Jesus esclarece esse ponto e ele faz uma declaração que é interessantíssima, que a gente deve introduzir na nossa maneira de compreender o que está dentro da narrativa bíblica, né? Porque muitos vão questionar assim, não existe, Moisés não ressuscitou. E por que creem nisso? Porque não existe uma frase assim, né? Corrida escrita, Moisés ressuscitou. Mas é isso, é dessa forma que a gente deve ler a Escritura. Jesus ele vai dizer nessa passagem que eu estava citando, fazendo referência a Êxodo 3, né, ele diz que em Êxodo 3, quando Deus se apresenta dizendo assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, neste instante que eles já estavam mortos, né, então os ouvintes deviam concluir que Deus não é Deus de morto, logo Deus estava indicando, falando sobre a ressurreição nessa passagem, né? Então a gente vê assim que eu acho interessantíssima essa passagem, que ela deve abrir os nossos olhos para que a gente possa extrair da palavra de Deus, sem entrar em contradição com ela mesmo, né? Mais do que uma simples frase, isso aconteceu. Não, a soma de diversas informações podem nos levar, sim, a uma determinada conclusão. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Irmão Jefferson, o irmão tem 2 minutos para fazer a sua apresentação, amém? Olá, boa noite a todos. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de juntos compartilharmos as preciosidades do Evangelho. Eu me chamo Jefferson Batista, sou da cidade de Goiânia, Goiás, sou membro das Assembleias de Deus há 35 anos, e com a graça de Deus a gente vai caminhando dia após dia ao encontro do Senhor. Para mim é um privilégio estar novamente participando de mais um importante debate acerca deste tema, a ressurreição de Moisés, se ele realmente ressuscitou dentre os mortos, ou se ainda não, se o seu corpo realmente ainda se encontra sepultado. E para mim também é um privilégio muito grande estar juntamente com o senhor Samuel, através deste diálogo, né? É uma pessoa que eu já conheço, tenho um grande gosto, grande alegria em poder sempre conversar com ele, é uma pessoa assim, que eu admiro bastante, apesar das nossas divergências, eu tenho uma satisfação imensa sempre conversar com Samuel. E diante deste debate, desta oportunidade, eu tenho a certeza que, de ambas as partes, nós vamos adquirir grandes bênçãos da parte de Deus e mais conhecimento da palavra do Senhor. Eu já agradeço muito a oportunidade a todos. Vamos lá, vamos para o primeiro bloco. A primeira pergunta é do pastor Samuel. O irmão tem 3 minutos para fazer a sua primeira pergunta ao irmão Jefferson. Ok. A pergunta que eu faço, né, ela está baseada no próprio texto. O texto que nós vamos conversar sobre ele é Judas, né, no capítulo 1, verso 9. Né? Contudo, diz o texto, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Né?
E a primeira pergunta não pode ser outra, senão essa. Por que essa disputa a respeito do corpo de Moisés? Né? Essa discussão, esse debate, evidentemente, não está se iniciando hoje, né? Nós não temos condições de saber quantas vezes na história do cristianismo duas pessoas já divergiram, já tiveram dificuldades e entraram numa harmonia a respeito desse texto. Né? Recentemente, eu pude acompanhar um debate onde estava envolvido alguém de bastante conhecimento, né, a respeito da palavra de Deus, e ele fez, o Carlos Vailate, né, e ele traz o posicionamento dele, extraído das muitos estudos dele, né, da tradição judaica. E ele apresenta como motivo para essa disputa pelo corpo de Moisés, os anjos vieram para prestar uma grande homenagem a Moisés naquele instante, né? Então a disputa seria para isso. Eles vieram para prestar essa homenagem, né? Agora, do lado de Satanás, né? Ele queria evitar isso. Então Satanás queria evitar um enterro honroso para o corpo de Moisés. É dos posicionamentos que defende, né? Outro seria evitar a idolatria, né? Mas se a gente for até Números 34, a gente vai ver em Números 34, 5 e 6, vai dizer assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e este o sepultou. Aqui fica um ponto aqui que põe em dúvida aqueles dois posicionamentos defendidos pela tradição judaica, né, que foi apreciado pelo Vailate lá, porque aqui diz que este o sepultou, o Senhor sepultou Moisés. Então a gente deve pensar na sequência. Moisés morre, o Senhor, né, Deus vai o sepultar. Pode haver um sepultamento mais honroso do que este? E se Deus sepultou, Satanás teria a autoridade para vir pegar este corpo, para desenvolver com ele algum tipo de idolatria? E se Deus sepultou e Gabriel vem para pegar o corpo sem o ressuscitar, Gabriel estaria vindo para fazer uma correção na ação de Deus, que foi sepultar o corpo? Então a pergunta é essa: qual é a finalidade deste confronto e qual a intenção do inimigo neste confronto? O que ele queria com este corpo? Então, no Everton, o irmão tem 5 minutos para a sua resposta. Bom, senhor Samuel, de acordo com Judas, capítulo 1, versículo 9, a gente vê realmente essa disputa, né? O arcanjo Miguel, em relação ao corpo de Moisés, e Satanás questionando, né? Naquela situação, querendo tomar posse daquele corpo com alguma finalidade. E qual seria o propósito de Deus pela disputa daquele corpo? Qual era a intenção de Deus com o corpo de Moisés? Tendo em vista também que Satanás tinha um propósito com o corpo de Moisés. Então, se nós analisarmos, eu vejo que, passo a passo, Deus manteve Moisés distante do arraial de Israel. A gente vê que Israel seguiu em frente a sua marcha, a sua jornada, e Moisés ficou para trás, na região do Monte Nebo, né? Ali, para que pudesse, juntamente com o Senhor, a sós, chegar o seu momento de descansar, né? De dormir nos braços de Deus, longe do arraial de Israel. Eu vejo que Deus tem o propósito de manter Moisés distante do povo para evitar que o povo caísse realmente no pecado da idolatria, para que Israel não fosse, perdesse a sua vida em meio ao povo de Israel e fosse sepultado entre eles e posteriormente viesse a ser um motivo de queda para toda a nação. Então, a gente vê Deus mantendo Moisés afastado e o povo marchando em frente com esse propósito. Obviamente que existem comentários que Deus queria fazer algo digno para Moisés, outros acreditam que Satanás não aceitava essa questão de Deus sepultar o corpo de Moisés, porque Moisés não era digno, porque havia matado um egípcio. E eu vejo que a intenção de Satanás nessa disputa é querer que aquele corpo
fosse realmente um objeto de culto, de adoração ali por toda a nação de Israel, pelos filhos de Israel, né? Então Deus, prevendo todos esses acontecimentos, toda essa situação possível para aquele povo, Deus manteve Moisés distante e, assim, sepultou o corpo de Moisés em um local que até hoje é desconhecido de todos nós. A informação que nós temos é que aquele corpo foi sepultado por Deus. E não existe nenhuma informação, a gente sabe que dias depois, até durante um espaço de 30 dias, pessoas procuraram, choraram por Moisés, prantearam, né, ali pelo corpo daquele grande líder, mas as informações sobre a sua localização, né, e também sobre uma possível ressurreição, realmente é desconhecida de todos nós, né? O que nós temos, à luz da Bíblia, é que realmente este corpo foi sepultado por Deus, né? E, respondendo à sua questão, eu vejo que realmente, embora possa ter outros propósitos, eu vejo que um dos principais é evitar que o povo caísse no pecado da idolatria. Por isso, Deus manteve distante, separado daquela nação, daquele grupo, e ocultou ele de todos, e até hoje ninguém sabe a informação, a localidade onde Deus realmente sepultou o corpo daquele grande líder e um grande personagem na história de Israel. Essa é a minha resposta. Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica, amém? Quando a gente faz a leitura deste texto, 1:9 de Judas, a gente deve compreender qual é o cenário que está sendo apresentado ali para nós. Aproveitando o nome aqui do grupo aqui, né? Ali seria uma arena, onde havia um tipo de disputa física, ou ali seria uma espécie de um tribunal, onde ali a batalha seria no campo, digamos assim, dos argumentos. E as palavras utilizadas ali dão a entender que é isso. Ali não se tratava de uma disputa física, dessas que se dá num ringue, numa arena, né? Num octógono. Essa é uma disputa daquelas que se dá num tribunal, onde se apresenta de lado a lado os argumentos, onde cada uma das partes quer ganhar a causa. E ali eles estavam disputando algo bem específico, o corpo de Moisés. Até dentro da interpretação desenvolvida, né, a gente percebe que as pessoas que creem na imortalidade da alma, que é o caso do irmão, eles, digamos assim, dão ao corpo um valor, sim, quase que nada, né? O corpo, ele é um invólucro apenas, que o grande conteúdo, sendo a alma, né? E o corpo sendo, assim, bem, quase insignificante. Ali Moisés já estava morto, né? Então, se fosse por uma questão de honra, a honra poderia ser dada à alma de Moisés, né? Porque vocês creem dessa maneira, que a alma dele estava junto a Deus, não é? Então, a honra poderia ser dada à alma. Agora, quando a gente se apega a essa ideia de que ali eles estavam brigando simplesmente para o corpo, para a questão de não dar honra, daí a gente tem outras dificuldades também, porque Moisés, ele tem, assim, a sua vida bem delineada dentro da narrativa, né? 40 anos ele viveu ali no Egito, ele matou o egípcio, 40 anos ele viveu lá junto com o seu sogro, e depois 40 anos com o povo de Israel no Egito. E foi nesses últimos 40 anos que ele recebeu as maiores honras de Deus. Ele teve a honra de ser chamado, a honra de libertar o povo de Israel, a honra de conversar com Deus, e ele se sentiu tão honrado que teve um momento que ele pediu para ver a face de Deus. Então não tem como Satanás se apresentar diante dele dizendo assim: ele não pode receber a honra de um sepultamento digno porque ele matou o egípcio 80 anos atrás. Não existe lógica nisso, né? E o que a gente percebe, então, que Jó, no capítulo 1, também vai nos mostrar, né, que as ações que Satanás ele pode desenvolver neste mundo, né, elas são, digamos assim, são liberadas ou não por Deus. Deus, ele, digamos assim, impede que Satanás vá além daquilo que Deus determinou no conflito. Lutero tinha uma frase que dizia até que Satanás é um cão que está na coleira de Deus. Né? Então, imagine um cão bem raivoso, daquele que quer morder mesmo para arrancar pedaço, só que ele está numa coleira e numa corrente, né, um espaço, ele tem um espaço pequeno de ação. Este é o caso.
E quando a gente viu lá em Deuteronômio, o verso 34, verso 6, ele vai dizer assim, né? Deus sepultou Moisés, né? Então, veja, se Deus já sepultou, Deus não precisaria mandar uma comitiva ou nada. Lá do céu mesmo, ele poderia evitar que o inimigo pegasse no corpo, porque Deus já tinha feito isso. E é evidente que, se eu entender que é isso, Deus faz o sepultamento. Depois, Satanás ele tenta pegar o corpo. E Deus envia Gabriel para impedir que ele pegue o corpo para levar à idolatria. Se a missão de Gabriel fosse simplesmente essa e não ressuscitar Moisés, então a gente poderia crer que Deus ele não tem autoridade lá do céu para evitar determinadas ações de Satanás aqui na terra. Este é um ponto. E outro ponto, Deus fez um serviço que não foi 100%, que Gabriel teria capacidade de vir e corrigir o serviço de Deus. Então, quando a gente olha para este texto, né, junto com todas as informações que vão ser apresentadas, a conclusão é que aqui seria uma disputa, sim, pelo corpo de Moisés. E as argumentações que Satanás estava usando para impedir que ele ressuscitasse, com todo o respeito, né, mas são algumas das que o Jefferson vai apresentar também. Né? Não estou querendo ofender, estou no campo aqui da ideia, né? Algumas das argumentações que o Jefferson vai apresentar são as mesmas que Satanás pode ter apresentado, dizendo Moisés não é digno, ou Moisés não pode ressuscitar por isso ou por aquele outro. Né? Vamos seguir em frente e vamos ver se isso se conclui a partir das indagações que vão ser feitas. Irmão Jefferson, o irmão tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Ok. Senhor Samuel, acerca de Judas, capítulo 1, versículo 9, a gente vê sobre essa disputa entre o corpo de Moisés, né, o arcanjo Miguel e o próprio Satanás disputando este corpo. Né? Mas a gente recorda também, sobre ressurreições, o apóstolo Paulo falando sobre Cristo sendo as primícias. Né? E a gente sabe que existe um conflito, algumas divergências, sobre Moisés ter ressuscitado primeiro do que Cristo. Muito se fala que Cristo ressuscitou e é o primeiro em importância. Enfim, a minha pergunta é, as primícias, a festa das primícias, tipificava a ressurreição de Cristo dentro desse tema, para que a gente possa verificar se realmente Moisés ressuscitou de forma gloriosa, com o corpo ressurreto, antes mesmo da pessoa bendita de Cristo. Amém. Então, o irmão tem 5 minutos para a resposta. Essa questão do capítulo 15 de Coríntios, ela surge em todos os diálogos que vai acontecer sobre a ressurreição de Moisés. E o posicionamento que as pessoas fazem é que Jesus, quem é as primícias? Só que para que eu possa usar esse texto, eu tenho que entender o que ele está dizendo. O que são as primícias? As primícias eram uma festa do povo de Israel, que estava ali dentro do calendário das 7 festas, lá capítulo 23, vai apresentar as festas. Então, na primeira metade do ano, no começo do ano, haviam festas que estavam ali ligadas, né? Tinham 4 delas ali. Tinha a Páscoa dos pães, né? As primícias e Pentecostes. Então, nos primeiros, todas juntas no primeiro bloco. E tinham mais 3 festas no final do ano. Se 1 milhão de pessoas tivessem ressuscitado antes de Jesus, 1 milhão de pessoas com o corpo glorioso, Jesus deixaria de ser as primícias? Não. Porque não é quem ressuscita primeiro apenas. Não é só olhar este ponto. Existe uma sequência de acontecimentos que são narrados quando é apresentada a festa das primícias para caracterizar o que é a primícia. Então, veja, existia um momento certo no ano. Então, não era em qualquer momento, né? O momento certo. Você ia lá e colhia o grão. Você colheu o grão, já caracterizou, já é a primícia? Não. Você tem que fazer os molhos e levar até o santuário. Entendeu? Você levando até o santuário pega, o sacerdote pegaria esses molhos, né, esses grãos que foram levados lá, e ele ia fazer algumas cerimônias envolvendo esses grãos. Então, não é simplesmente colher o grão, já é primícia? Não, não é assim que funciona. Veja, eu separei aqui alguns textos que falam sobre
no próprio capítulo 23 de Levítico, né, diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes, quando entrares na terra que vou lhes dar, né, e cegardes a sua messe, né, quando você colher, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Entendeu? Então, quando ele colhe e ele separa desses primeiros grãos um molho, diz aqui. E ele faz o que com este molho? Ele cozinha, ele assa, ele frita, ele faz... Não, ele leva até o sacerdote. Então, a gente tem que fazer o passo a passo. Se ele colhesse, só colheu os primeiros grãos, só que não leva até o sacerdote, ficou caracterizado as primícias? Não, porque existe um passo a passo a ser cumprido para que se caracterize as primícias. Deus ele está desenvolvendo uma ideia de que cada uma das festas está ligada a um aspecto do ministério de Jesus, e cada uma dessas festas, elas têm uma correlação, uma relação com o santuário e com o sacerdote. Então, só o grão, vamos imaginar um período que eles não tivessem lá o santuário em pé, né? Tivesse destruído por alguma coisa. Só o grão, só colhem o grão. Só colher o grão caracteriza a primícia? Não. Ele tem que colher os grãos, tem que levar até o sacerdote tem que pegar esses grãos e tem que apresentar diante do Senhor. Ó, daí no capítulo 23, 10 ao 12, né? Diz assim, que quando ele leva os grãos até o sacerdote, este moverá os grãos perante o Senhor. Então, veja, tem o grão, depois tem o agricultor que colheu o grão, ele levou diante do sacerdote, o sacerdote apresenta diante do Senhor esses grãos, né? E daí aqui tem uma frase importante, para que sejais aceito, entendeu? Quando que o grão, ele é aceito como primícias? Quando colheu? Não. Quando o agricultor fez o molho? Não. Quando o sacerdote pega o molho na mão? Não. Quando o sacerdote apresenta diante do Senhor, né? E para terminar aqui, Jesus, ele vai dizer, né, quando, assim que ele ressuscita, ele tem um encontro com Maria, e ele disse assim, não me impeçais, né? Não me segura, não me retenha aqui, porque ainda não subi para o Pai. Ele estava cumprindo esta agenda que era que estava na tipologia ali, né? O grão teria que se apresentar diante do sacerdote, do Senhor, através de todo esse passo a passo que foi descrito. E Jesus, quando ele diz assim, não me detém, ainda não subi para o Pai, ele queria se apresentar como as primícias. Então, o fato de Moisés ter ressuscitado antes não descaracteriza as primícias, que é Jesus. Irmão Everton, o irmão tem 5 minutos para a réplica. Ok, irmão Samuel, quando a gente fala sobre festa das primícias, a gente entende que tudo aponta para Cristo. Aqueles primeiros frutos que eram apresentados, como o senhor até mesmo citou, eles eram levados, aquele feixe era levado e apresentado no templo diante do sacerdote. E o sacerdote movia aqueles primeiros frutos na presença do Senhor. E agindo desta forma, o povo de Israel, toda a nação, recebiam bênçãos, porque Deus abençoava toda a colheita, todo o fruto da terra, todo o fruto do trabalho deles, da lavoura, da plantação, da semeadura. E nós sabemos que aqueles primeiros frutos, quando era levado diante da presença do sacerdote, apresentado, movido diante do Senhor, a Bíblia fala que no dia após o sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, no domingo, aqueles primeiros frutos eram apresentados ali no templo, né? E, em obediência, Deus abençoava todo o trabalho daquele povo, daquela nação. Nós sabemos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, isto também no primeiro dia da semana, né? Então, nós vemos uma ordem, nós vemos que, de fato, aqueles primeiros frutos que eram colhidos, eram estes mesmos frutos, que eram levados à presença do sacerdote e movidos perante o Senhor. E Deus abençoava toda a colheita. Da mesma forma, Cristo foi feito as primícias, o primeiro dos frutos daqueles dentre os mortos. Cristo é, de fato, as primícias, em ordem, tem que ser os primeiros frutos.
não pode ser o principal, não pode ser o mais importante. Não era o fruto mais importante da colheita que era apresentado diante do sacerdote. Era realmente os primeiros frutos da colheita que era separado ali, estes eram apresentados diante do Senhor. Eu não vejo, assim como algo coerente, algo correto, acreditar que realmente Moisés ressuscitou com um corpo ressurreto, um corpo de glória. Muitos acreditam que não foi um corpo glorioso como o de Cristo, mas eu vejo uma dificuldade muito grande em acreditar que Moisés ressuscitou com um corpo de glória antes mesmo da pessoa bendita de Cristo, né? E considerar que Cristo foi o mais importante desta colheita. Porque nós temos que respeitar e ter sempre em mente, observar o que a Bíblia nos ensina, por exemplo, na lei das colheitas, né? Era uma ordenança sobre os primeiros frutos, as primícias que deveriam ser apresentadas para Deus. E não eram os frutos mais importantes. Isso a gente pode observar também na vida de Abel e Caim. Possivelmente Caim apresentou o que tinha de melhor, né? O fruto mais importante da sua lavoura, da sua seara, né? Mas Deus não se agradou, né? Deus se agradou do sacrifício de Abel porque foi feito as primícias, né? O primeiro fruto ali do seu rebanho que foi apresentado para Deus. Então eu vejo que Cristo realmente ele tem que ser o primeiro na ordem, né? E depois os demais que são de Cristo. Cristo realmente é o primeiro fruto. Por essa razão, a grande dificuldade de crer que Moisés ressuscitou com um corpo de glória antes mesmo da pessoa bendita de Cristo. E outro ponto, como a gente abordou na questão passada, a disputa pelo corpo de Moisés, antes mesmo de Deus sepultar aquele corpo, a intenção de Satanás era que aquele corpo fosse idolatrado, fosse adorado por toda aquela nação, né? Então Deus não permitiu, né, que fosse dessa forma e sepultou o corpo e pôs uma pedra em cima, ponto final, acabou, o corpo está sepultado e até hoje ninguém sabe a localização desse corpo, né? Então, de fato, para evitar uma adoração, uma idolatria por parte de Israel, né? Então, não vejo a possibilidade de que este grande líder, que este grande homem de Deus, que fez coisas grandiosas, sendo usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, possa ter ressuscitado no passado, antes mesmo da pessoa de Cristo. Porque nós teremos que acreditar que os primeiros frutos não são importantes, mas os principais, né?